Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês. E na hora que você vai assistir esse vídeo, nós estamos de volta hoje com mais um vídeo para uma palavra de Deus para você. Que nessa semana a gente mandou, na semana passada a gente mandou um vídeo sobre o socorro de Deus, né, para nós, a segurança de Deus para nós, que é a única segurança que nós podemos ter certeza quando nós cremos e botamos em prática a palavra de Deus quando nós cremos, usamos as promessas de Deus que está nessa palavra, é a proteção, a segurança que nós temos que nunca vai falhar, né? Então, agora, e nessa semana ainda, a gente mandou um áudio também, não para todos, né, para os inscritos no YouTube, mas a gente mandou para o grupo, para a lista de transmissão que a gente tem, né, no WhatsApp, para a gente poder orar, né, pedidos de oração para todos nós orarmos juntos. E hoje, então, eu quero dar uma palavra, até confirmando, ler uma palavra de Deus, confirmando, né, isso que a gente está, esses pedidos de oração que a gente pediu agora nesse áudio que foi para vocês, tá? Muitos não receberam, não foi para o YouTube, né? Então muitos não receberam ainda. Mas a gente vai falar sobre isso aqui agora, o porquê, né? Nós temos que orar e pedir a proteção de Deus, que a única proteção, a única segurança que nós podemos ter certeza que é justa, que não vai falharmos, é a segurança que vem de Deus. Tá? Essa segurança, Deus não faz acepção de pessoas. A única coisa que Deus faz, que Deus espera, é que nós cremos nele. Que nós cremos nele e que nós vamos até ele em nome de Jesus. É a única condição que nós temos, né? Crer na sua palavra, nas suas promessas e também poder ir na presença dele através de Jesus Cristo, crendo na sua palavra, né? Então, assim, ó, o que eu quero dizer para os irmãos, confirmando essa oração que a gente mandou, né, esse pedido de oração ali, e ler com vocês agora o Salmo 127. Aqui diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor. Vamos ler só até aqui, né, que é o que a gente quer falar. Senhor, abençoa a tua palavra, Senhor, que nós lemos, que os teus filhos possam entender, Pai, que a fé, Pai, venha nos seus corações, para que eles possam crer, para que eles possam também pedir, Senhor, e receber aquilo que tu está prometendo na tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então aqui na palavra fala, irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Daí você pode dizer, bom, mas então agora tudo que nós fizesse, Deus não edificar, não vai... Não, nós devemos construir muitas coisas, prédios, tantas coisas que é o homem que constrói. É o homem que constrói. Né? Então aqui fala no sentido espiritual e que também precisa da proteção de Deus. Qualquer construção tem que ser bem construída, bem edificada e ter segurança nessa construção. Né? Falando de construções assim, de prédios, de casas, coisas materiais. Mas aqui está falando também, né, principalmente no sentido espiritual. Então, o que Deus não se agrada, mas é quando nós queremos edificar a nossa vida, nós temos planos e projetos para a nossa vida, queremos edificar, temos sonhos, e nós deixamos Deus de fora. Isso nós não, você vai dizer, não, mas eu coloco Deus junto, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu peço para Deus me abençoar. Mas não é só isso, isso já é um bom passo, já é um início. Mas Deus quer, irmãos, que nós confiamos nele, que ele vai nos ajudar, que ele vai edificar, porque nós podemos fazer tudo aquilo que tem ao nosso alcance, mas se nós não tivermos a bênção de Deus, aquilo ali pode até ainda ser tropeço para nós.
que nós conhecemos tantas pessoas, mas que passaram a vida trabalhando, se sacrificando, edificando, comprando, vendendo, pessoas que construíram um grande patrimônio e que agora muitas pessoas estão tristes, abatidas, desanimadas. Por quê? Porque isso são coisas que não satisfaz a alma, que pode até satisfazer aqui na terra por um tempo, mas não satisfaz a alma. E quando essa pessoa chega um momento, mas de todos nós, de entrar no reino de Deus, que nesse sair desse corpo e entrar na presença de Deus, não vai valer de nada, não vai valer de nada o nosso tesouro aqui, não vai valer de nada tudo os nossos bens, porque nós vamos, a palavra de Deus diz que não leva nada, nós não vamos levar lá, não tem dinheiro, não precisa nada, até mesmo a roupa que nós temos lá não vai se usar esse tipo de roupa. O nosso corpo, até mesmo esse corpo de carne e osso, mas não vai ser esse corpo aqui, mortal, que fica doente, que morre lá, não vai ter nada disso. Então nós não vamos precisar, mas nós temos que conservar aqui o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, nós temos que ter, né, comida, bebida, nós temos que ter, trabalhar para conquistar as coisas e Deus vai nos abençoar. Então quando nós colocamos Deus na nossa vida, mas confiamos totalmente nele, tudo que nós precisarmos, dentro daquilo que eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, não quer dizer que eu vou dormir, eu vou ficar sossegado e Deus vai me dar tudo que eu preciso, sem que eu me esforce, sem que eu trabalhe. Não é isso que está dizendo aqui. Né? Que aqui diz aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Quando nós confiamos em Deus, tudo que nós edificamos aqui, nós edificamos com a nossa fé em Cristo, em Deus, buscando a sabedoria de Deus, buscando a direção de Deus, crendo que Ele está conosco, guardando, tendo temor a Deus, obedecendo, procurando obedecer essa palavra, amando o nosso próximo, que nós precisamos também, amando e temendo a Deus. Então nós estamos prontos, nós já fizemos a nossa parte, nós estamos ali na presença de Deus, então Deus vai nos abençoar, nós vamos poder dormir em paz. Enquanto nós dormimos, Deus vai estar abençoando a nossa vida, Deus vai estar cuidando da nossa família, dos nossos filhos, de tudo aquilo que nos pertence. Por quê? Porque nós colocamos a Deus, Deus está edificando para nós, mas quando nós cremos. Mas se eu não creio, eu quero fazer tudo sozinha, eu não quero, não me preocupo em pedir se Deus se agrada ou não se agrada, se aquilo vai agradar a Deus, se aquilo vai ser favorável e vai ajudar alguém, ou que aquilo ali vai ser uma coisa que vai me trazer alegria. Eu não me preocupo, muitas pessoas querem satisfazer os seus caprichos, a sua vaidade, eu quero ter, que eu quero construir, e muitas vezes não precisa. Então, isso tudo, né, não vai adiantar aqui diz, né, que penosamente nós trabalhar até de madrugada, levantar de madrugada, trabalhar, desgastar nosso corpo, a nossa vida, para edificar coisas. Se Deus não estiver junto, se Deus nós não tivermos a bênção de Deus, mas é em vão, porque aquilo ali vai chegar um tempo e não vai valer de nada, porque quando nós vamos morrer, nós vamos deixar tudo para trás. E tem pessoas, mas que hoje estão vivas ainda, mas que edificaram tantas coisas, que trabalharam, que se esforçaram, mas tudo com a sua própria força, não buscaram a Deus, não confiaram em Deus, e agora as pessoas estão decepcionadas, estão desesperadas, porque estão vendo que aquilo ali pode perder, que aquilo ali não vai conquistar um lugar no céu, não vai conquistar a paz que nós precisamos para dormir uma noite de sono tranquilo, de não ter medo. E essas coisas materiais não vai adiantar, nós precisamos e nós podemos ter, mas nós não podemos confiar nessas coisas, que essas coisas vão preencher o nosso coração. Então aqui diz, né, que se o Senhor não edificar, então tudo que nós fizermos, por que a gente pediu esses pedidos de oração, irmãos? Porque nós sabemos, mas que nesses lugares, essas creches, esses colégios, essas propriedades rurais, todos esses lugares, esse pedido que a gente pediu para orar ali, Deus colocou no nosso coração, ainda acrescentando, né, que eu não coloquei junto naquele áudio que eu mandei para vocês, sobre os empresários. Você vai dizer, mas eles têm dinheiro, eles são empresários, eles estão bem de vida, eu não vou orar, não estou nem aí, eles têm tudo, nós é que precisamos. Eles, irmãos, o futuro, muitas pessoas, tem pessoas que dependem, que o seu emprego, né, os empresários que dão emprego, então a nossa responsabilidade, mas eu não tenho nada a ver com isso, nós temos sim, mas nós temos responsabilidade diante de Deus, nós não podemos fazer outras coisas, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo a nossa parte, mas nós podemos orar, nós conhecemos a palavra de Deus, Deus colocou uma medida de fé no nosso coração, e nós podemos orar e interceder, mas não é nós que vamos fazer.
Não é nós que vamos lá abençoar aquele empresário, não é nós que vamos lá guardar as creches, guardar os colégios. É Deus que vai fazer, mas Ele quer que a gente ore. A palavra de Deus fala, né? Também em Jeremias 33:3, ele fala no livro do profeta Jeremias: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, irmãos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus pode todas as coisas. E Ele sabe onde está a saída para a nossa vida. Ele sabe, né, que está a saída para o povo. Mas Ele quer que nós clamamos. Porque você vai dizer, mas Deus também quer que a gente fale. Ele sabe tudo mesmo. Ele já sabe por que Ele não faz. Isso é desrespeito com Deus quando nós pensamos isso. Porque Ele sabe sim, Ele conhece tudo que está acontecendo. Ele já sabia que ia acontecer. Porque Deus vê, irmãos, o comportamento das pessoas. Deus conhece o ser humano. Foi Ele que criou o ser humano. Ele que criou, Ele sabe quando foi que o homem tropeçou, que o ser humano tropeçou, aonde, em que momento que o mal teve liberdade de agir no ser humano. Você sabe disso, você já aprendeu no curso. Que não era para a gente estar sofrendo tudo isso aí que a gente está passando. Era para nós estar em paz com Deus. Mas o homem preferiu acreditar na mentira, no engano, do que em Deus. Então, assim, se nós não orarmos, não buscar a Deus, a solução para a nossa vida, não é qualquer pessoa. Todos nós podemos se esforçar, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, até ajudar, auxiliar materialmente quem pode. Nós podemos fazer isso, mas isso aí não é completo, não vai trazer a paz e segurança que nós precisamos diante, né, de Deus para a nossa vida aqui nessa terra. Nós precisamos de segurança, nós precisamos da bênção de Deus. Então, quando nós oramos, nós conhecemos a palavra de Deus. Tem pessoas que não conheciam a palavra de Deus, agora conhecem. Então nós temos como chegar na presença de Deus. Nós vamos orar, nós vamos exercitar nossa fé, interceder pelo nosso país, orando, né, para as crianças. Você viu o que aconteceu agora há pouquinhos dias. E a segurança, não existe segurança nos colégios, não existe segurança em lugar nenhum. Nós não podemos confiar que estamos seguros dentro da nossa casa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar em Deus. Porque senão, irmãos, as pessoas entram em depressão, em desespero e não conseguem ter paz. Por quê? Porque tem medo de tudo. Está inseguro, tem medo de tudo, tem medo de ficar na miséria, tem medo de perder tudo, tem medo que o filho vai para o colégio e não vai voltar, tem medo disso, medo daquilo, medo de morrer. Irmãos, não é isso que Deus quer para nós. Quando nós temos a fé em Jesus Cristo, quando nós temos fé em Deus, que nós confiamos e nós conhecemos essa palavra, a nossa fé está viva e nós sabemos que Deus está conosco. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Qualquer coisa que acontecer, que se Ele permitir que aconteça, Ele vai reverter aquilo em bênção para a nossa vida. Né? Deus sempre tem o melhor para nós, mas às vezes o mal vem, as coisas acontecem e nós sofremos, porque muitas vezes nós deixamos Deus de lado. O único que sabemos que pode nos abençoar, pode nos livrar do perigo, pode resolver os problemas que homem nenhum consegue, muitas vezes é deixado de lado. As pessoas procuram solução em tudo que é lugar, em todas as portas. Procuro conselho no ser humano, uns com os outros, que está todo mundo, né? Ninguém pode ajudar outra pessoa no sentido emocional e espiritual se não tiver o Espírito de Deus. Se eu não estou consolada, se eu não estou em paz com Deus, eu não posso ajudar vocês, eu não posso passar nada para vocês que vai edificar e que vai tranquilizar a vida de vocês. Eu preciso ter em mim, e muitas vezes as pessoas não têm isso, então ficam ali desesperadas. Então nós que temos, irmãos, nós temos a responsabilidade diante de Deus e temos que ter um amor e compaixão para essas pessoas e orar, usar a fé que Deus nos deu para orar, para interceder, né, nos colégios. Como é que nós vamos orar? Aquilo que eu falei para vocês, pedir a Deus, mas que Deus acampe os seus anjos. E não é anjo, tem pessoas que pensam assim que acampar um anjo é um anjinho que fica batendo as asinhas, voando para lá e para cá, e que não pode fazer aqueles anjinhos que tem carinha de criança. Não é isso, mas anjo não é isso aí. Anjos guerreiros, a palavra de Deus diz que o tamanho de um anjo o homem foi feito um pouquinho menor do que os anjos, pouquinho menor que os anjos. Então o ser humano maior que tem, que a gente pode achar, mas é um ser humano grande, né, uma pessoa, né, bem robusta. A palavra de Deus diz que é um pouco menor que os anjos. Então os anjos, mas tira essa ideia da cabeça de que anjo é o anjinho da guarda, o anjinho não é anjinho, coisa nenhuma. É anjos, irmãos. É anjos poderosos, anjos de Deus que tem poder e que Deus envia para guardar o seu povo com espadas flamejantes.
que pode defender o povo, que pode abençoar uma nação, pode guardar as fronteiras de uma nação, pode guardar divisa dos estados e municípios. Deus pode desfazer todo o mal. Deus pode guardar. Se não tem segurança nas nossas creches, se não tem segurança nos lugares, nas universidades, nos colégios, nós temos, muitos têm filhos, eu tenho netos já, que nós temos ali que a gente só ora, eu digo, Senhor, eu oro todo dia, Senhor, guarda lá, guarda os meus netinhos, Senhor, acampa os teus anjos lá naquele lugar, lá na creche, Senhor, lá no trabalho dos meus filhos. Você tem uma arma poderosa na tua mão, você que crê de oração e intercessão. Deus vai ouvir aquilo que eu não posso fazer, que você não pode fazer, Deus pode fazer. E Ele vai guardar, e Ele não vai guardar. Você vai, mas um anjinho lá vai guardar, a criança fica enganada ali. O anjinho vai proteger, não é um anjinho, é um anjo, é um guarda. A palavra de Deus diz que eles não dormem, eles não são que nem nós, mas que precisa dormir, precisa descansar, eles estão ali. E Deus, quando nós oramos, uma coisa que é errada, mas que você não pode fazer, é orar e pedir para um anjo, anjo vem me guardar. Não peça isso, não é assim que funciona. Eu vou pedir, anjo vem comigo, anjo me guarda, não. Nós oramos a Deus, pedimos a Deus, a palavra de Deus diz que Deus que ordena os seus anjos. Eu oro, eu peço a Deus para que Deus envie seus anjos, é Deus que ordena os seus anjos, eles são ministradores em nosso favor, mas eles ouvem a voz de Deus, eles escutam as ordens de Deus, do nosso general que é Cristo, eles escutam a voz de Deus. Não adianta dizer, anjo, vem comigo, meu anjo, me guarda. Não é assim. Tá? Estou ensinando bem certinho. Então, assim, nós oramos dizendo, Senhor, acampa os teus anjos ao redor daquela creche, acampa os teus anjos ao redor daqueles colégios, daquelas universidades, dos produtores rurais, das suas terras, das suas fazendas. Pessoas, mas eles são ricos, têm fazenda, eles estão plantando, mas se eles têm alguma coisa, eles também batalharam para ter, ninguém tem direito de pegar. Né? Então, assim, eles não podem, pelo que nós sabemos, não podem mais ter armas, nem nada. Então, nós temos as armas espirituais, nós vamos orar. E se eles creem, se você conhece uma pessoa dessas que tem muito medo, mas que tem insegurança e que está desanimado, desesperado, ensina a confiar em Deus, Senhor. Eu sei que muitos já estão fazendo isso. Senhor, acampa os teus anjos. E Deus coloca anjos, mas com espadas flamejantes, quer dizer, espadas que ali prontos, não vai ter demônio, porque pessoas, umas que fazem essas barbaridades aí, que mataram essas crianças e que fazem um monte de barbaridade aí, eles estão sendo guiados, estão induzidos por espíritos malignos, pelo mal. Então Deus tem os seus anjos, Deus guarde. Nós que estamos confiando em Deus, nós oramos no nome de Jesus Cristo e pedimos a Deus que Ele envie os seus anjos. É Deus que vai enviar os anjos, é Deus que vai ordenar os anjos, que vão guardar. E eu creio, irmãos, que Deus vai guardar as crianças nas creches, Deus vai guardar nos colégios, onde for necessário, Deus vai guardar os queridos, né, os agricultores que trabalham. Eu conheço muitos, mas que eles se judiam trabalhando. Agora, graças a Deus, tem bastante recurso para eles, né, da tecnologia, mas é deles. Então que Deus guarde, eles aprendem. Se você conhece alguém que está passando por isso, mas passa para eles, ora na tua propriedade, pede para Deus guardar. E quero ver, ninguém vai poder dizer, não, agora não pode, Deus não pode guardar, um anjo não pode guardar. Por que não? Ninguém manda em Deus, irmãos. Ninguém vai desfazer o que Deus faz. Então ensina as pessoas, ensina o teu filho, quando for pro colégio, Deus está te guardando, mas também não vai fazer loucura, né? Se expor ali, fazer loucura, não. Leva a tua vida normal, mas sempre guarda, sempre pede a proteção de Deus. Né? Então é isso que nós queremos dizer. Eu não expliquei isso no áudio, por isso que eu estou falando isso agora. Deus vai guardar-nos a nossa casa, o nosso lar. Deus vai guardar nossos filhos, nossa família, se nós crermos totalmente nele. Você tem que crer, dizer, mas eu creio muito, mas está pedindo, nós temos que botar para fora. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que falar. Ali ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama, você vai dizer, não, mas e por que eu tenho que clamar? Por que eu tenho que pedir se Deus já sabe? É um sinal, irmãs, de humildade, de quebrantamento nosso. Que se nós dizer, eu não vou orar, Deus já sabe mesmo. Então será possível que eu não possa nem sequer, eu não quero me humilhar e me humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, com humildade, com quebrantamento, dizer, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. Guarda a minha vida, guarda os meus filhos, eu te peço em nome de Jesus. Usa de misericórdia e de bondade para comigo, para com a minha família. Agora, quando nós estamos orando pelos outros, irmãos, para esses pedidos que nós colocamos ali, Senhor, usa de misericórdia
para os professores, guardando as crianças, os pais guardando, Senhor, isso tudo que nós pedimos, que Deus use de misericórdia, que Deus abençoe. Quando nós chegamos na presença de Deus com humildade, com temor, e nós pedimos a Deus, mas algo muitas vezes que não é nem para nós, é para nós, mas nós não somos egoístas, nós pedimos para os outros também, Deus vai se agradar tanto de nós, mas que nós vamos ser abençoados, e essas pessoas que nós colocamos também em oração, que nós pedimos para Deus, Ele vai proteger também, Ele vai abençoar, porque nós estamos nos humilhando diante de Deus, porque caso contrário, mas nós vamos ser que nem arrogantes, orgulhosos, que Deus despreza. O Senhor abençoa ali, o Senhor faz como se Deus tivesse a obrigação de fazer. Não é assim que funciona. Com Deus nós temos que, Senhor, né, perdoa o teu povo, perdoa, abençoa, pedir perdão dos nossos pecados, né? Pedir perdão de que quando aonde nós erremos, que a gente errou em alguma coisa, que a gente extrapolou em alguma coisa, que Deus, pedir perdão, se humilhar diante de Deus, e encerrando essa parte aqui, esse vídeo, a palavra de Deus fala, né? Nós já estudamos isso também, nós não podemos, jamais vamos receber alguma coisa de Deus, se nós chegarmos diante de Deus com arrogância, achando que nós vamos orar e Deus tem que fazer porque eu orei, agora Deus que se vira, chegar com a soberba, achar que Deus tem obrigação, não vai ganhar nada, Deus não vai abençoar. Nós temos que chegar com o coração quebrantado, dizer, Senhor, né, tem misericórdia, eu estou fazendo a minha parte, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei como agir, me ajuda. Chegar com humildade na presença de Deus, em nome de Jesus. Se você pedir qualquer outro nome, Deus não vai ouvir, porque é o único nome dado entre os homens que é o nosso mediador, é Jesus Cristo, e nós somos intercessores. Então, reforçando esse pedido de oração, e inclua junto os empresários. Você vai dizer, mas os empresários têm as empresas, eles é que ganham dinheiro, e os outros que trabalham para eles não, mas eles ganham, eles dão emprego para as pessoas. E tem muitos empresários, tem empresas fechando, tem empresários desanimados, que se endividaram, tantas coisas, mas que sem querer até, devido à circunstância. Vamos orar por eles, se nós estiver orando, mas isso tudo que nós falamos, os produtores rurais, tudo que eles plantam lá, nós vamos comer também, nós vamos participar, Deus vai abençoar os empresários, nós orar por eles para que Deus dê sabedoria, que Deus dirige eles, que Deus dê fé, que Deus dê estratégia para eles conseguir superar essa crise toda. Nós vamos estar orando, nós vamos estar pedindo coisas boas, e Deus vai abençoar. Tem tantas pessoas que já estão desempregadas, você vai dizer, mas não tem nada a ver com isso, eu tenho meu emprego. Até quando nós vamos ter? Né? Vai dizer, mas é comigo que não vai acontecer. Não, se nós orarmos, se nós ter compaixão dos outros e orar a Deus, nós vamos ser os primeiros. Eu sempre digo que nós somos os primeiros a ser abençoados. Nós podemos até, por exemplo, estar sem trabalho, mas Deus não vai deixar faltar. Mas dificilmente, mas Deus vai, e qualquer provação, dificuldade que nós passar, Deus vai nos socorrer também. Tá bom? Então era isso que eu queria acrescentar, né, para vocês, daquele áudio que a gente mandou, né? Ore, busca a Deus em nome de Jesus, e não esqueça, não são anjinhos que qualquer um vai ali e espanta, não são anjos, irmãs, que forças malignas que chegarem nesses lugares, que forem nesses lugares com intenção maligna, não vão poder agir. Mas não é, nós não vamos ver, mas pela nossa fé Deus vai livrar. Se você crê, se eu creio, Deus vai me abençoar, Deus vai me livrar. Agora, se eu não creio, se eu fico desconfiando de Deus, então eu estou abrindo porta, a dúvida, mas não alcança. A dúvida é abrir porta para o mal entrar, então eu tenho que crer, né? Mesmo que não enxerga. Nós não enxergamos, mas nós podemos ver os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo, a maneira como Deus age, ele prova, ele confirma a sua palavra. Em nome de Jesus, né? Tem outro versículo que no próximo vídeo eu quero ler para vocês, onde Deus fala que Ele confirma a sua palavra, né, quando nós cremos. Tá bom? Então, Deus os abençoe, mas não esquece de orar, tira um tempinho para Deus, você vai ver, deixa Deus por último, você vai ver o resultado negativo, você vai sofrer. Bota Deus em primeiro lugar, tudo que você for fazer, ora antes, pede sabedoria de Deus, e ora pelos outros também, as pessoas que estão ao teu redor, que Deus vai te abençoar bastante também, vai te dar a solução dos teus problemas. Então, em nome de Jesus, Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Amém.